Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, tudo bem? Aqui é o Léo Alves falando para você, para que a gente possa bater um papo de novo, para que a gente possa falar de coisas boas, para que a gente possa tocar no coração de cada um de vocês, viu? Como você está hoje? Você está bem? Olha, sábado nós fizemos um programa, eu não sei se você assistiu aqui online, no aplicativo da Rádio Vibe Mundial ou no YouTube, ao vivo, mas nós fizemos um programa de prosperidade. E eu recebi muitos e-mails, né, falando assim, Léo, olha, se dava para você falar de novo. Então eu quis colocar o tema Prosperidade 2 para a gente continuar batendo esse papo, né? Porque é um tema que abrange muita a nossa vida, né? O tema da prosperidade. Então, se você quiser mandar algum e-mail, tá? Você pode mandar para o contato leoalves008@gmail.com, tá? Eu respondo assim que puder, ou trago aqui na rádio para que a gente possa responder, tá bom? E me siga também nas redes sociais, no Instagram, leoalves_las, L-A-S. Tá bom? E no YouTube também é Leonardo Alves. Então, olha, esse tema da prosperidade é um tema muito, muito interessante. E justamente por isso, essa semana, pessoal, se você quiser saber mais informação, depois você entra lá no meu Instagram, lá tem um vídeo falando, informando. Eu montei um programa chamado 7 Dias de Ativação da Prosperidade. É um programa onde eu desenvolvi para que eu possa mandar mentalizações e meditações, ativações energéticas para você. E vocês vão receber, quem quiser participar vai entrar num grupo, existe um custo, depois quem tiver interesse pode me procurar para que eu possa passar as informações direitinho. E serão encaminhadas meditações, e essas meditações, uma por dia, para que durante um período de 7 dias você possa ativar a sua prosperidade a um nível energético, tá? Então nós vamos trabalhar bastante para que você tenha condições de ativar essa prosperidade e principalmente colocar para fora essa perspectiva da limitação que existe aí dentro, viu? Então assim, olha, sábado conversamos bastante, né? É um tema muito sério, mas vamos tratar isso com leveza, vamos tratar isso com bastante alegria, porque é uma das coisas que eu falei sábado, que é o viver com alegria, fazer as coisas com alegria, é extremamente importante para que você tenha condições de olhar para a vida e com essa alegria você abre o seu campo energético, você muda a sua frequência, tá? Então, essa alegria é extremamente importante. Tem uma outra coisa, né, que nós vamos abordar aqui hoje, que é a questão do quanto que quando nós estamos passando por um momento difícil, quando essa questão da prosperidade ela está nos afetando de alguma forma, né? Nós damos ouvidos ou a muitas pessoas ou às nossas críticas, né? E aí tem um tema importante, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente e ela me perguntava, né? Estava tratando um outro tema, mas ela me perguntava assim, Léo, mas como que eu posso parar de me criticar? Olha que pergunta, assim, no ponto. E eu acredito que você também tenha isso, né? Eu também tinha muito isso, essa questão de me criticar, de me cobrar muito, né? Hoje, lido muito mais tranquilo em relação a isso. A gente vai fazendo terapia, vai aprendendo, vai amadurecendo, vai ficando jovem há mais tempo, né? Então, nós vamos aprendendo a lidar com tudo isso, né? Então, essa questão da crítica, né, é muito interessante. No momento que eu estava explicando para a paciente, ela falou assim, pronto, eu estava pensando que o meu desafio era perdoar as pessoas, perdoar as pessoas que eu tinha que perdoar, mas agora eu entendi outra coisa, e eu vou te dizer que outra coisa é essa. Quando nós julgamos a nós, existe
já existe uma leitura dentro de nós que traz essa informação. Então, como funciona? Você tem uma imagem ou uma expectativa a respeito de você e você já começa a se julgar, né? Então, de repente, você está num desafio do trabalho, você está num desafio de pessoal, familiar, né? E vem aquele julgamento. Esse julgamento, por mais que você pare, você fala assim, olha, eu vou fazer aqui um compromisso com isso e vou parar de me criticar. Por mais que você pare de se criticar, ainda assim aquela voz continua. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Talvez você não tenha escutado isso em outro lugar, tá? Sabe por que você se critica? Porque o seu sistema está contaminado. Você já aprendeu a fazer isso. Então, o teu sistema contaminado, o que acontece? Você não para de criticar-se. Você não para de criticar. Aí, é evidente que você me pergunta, Léo, mas como eu faço então para fazer essa limpeza do meu sistema? Ok? Para fazer esse sistema é algo muito simples. Mas muito simples. Não vai precisar nem anotar. Tá? Porque na hora que eu disser aqui, você vai falar assim, puxa vida, agora eu acho que a coisa complicou. Sabe como limpa o sistema? Para de pensar mal dos outros. Sabe por quê? Quando você pensa mal dos outros, você... Sabe aquela coisa de gostar daquela fofoquinha básica? Aquela coisa de ver a amiga no trabalho, aí você viu que aquela amiga veio com aquela combinação de cores exóticas, e aí você já, né, dá aquela olhada assim, sabe? Quando acontece isso, e você dá aquela comentada, você, mesmo que mentalmente você critica o outro, mesmo que mentalmente, ou com uma amiga, você critica o outro, isso contamina o seu sistema. E isso é das situações que mais impedem a sua prosperidade. É verdade. Talvez você não soubesse disso. Por quê? Quando você critica o outro, eu não estou falando de uma crítica construtiva, né? De você querer que a outra pessoa se desenvolva. E aí você fala até com jeito, com carinho, com atenção, né? Para a outra pessoa, você dá aquele toque. Você fala, Léo, olha, fala desse jeito. Se você falar desse jeito, olha, alguém me instrui. Nossa, eu vou recepcionar com muito carinho e atenção. É claro que se você, para alguém, você chegar com muita brutalidade, né, essa pessoa possivelmente vai reagir ou ficar chateada com você. Né? Isso não é legal. Agora, veja só, no momento que você critica a outra pessoa mentalmente, isso contamina o seu sistema. Aí, com seu sistema contaminado, o que ocorre? Você, na hora que deseja de um apoio existencial seu, você não tem. Entende? Aí eu vou te dar um exemplo, tá? Você quer ir para academia. Aí amanheceu, aqui como amanheceu em São Paulo, novidade, né? Amanheceu assim, aquela garoa em alguns lugares, o tempo fechado. Aí de repente você fala assim, olha, eu vou na academia às 7 horas da manhã. Aí você olha o tempo e fala assim, não vou mais não. Sabe o que aconteceu nesse momento? Existiu o teu emocional não te apoiou. Porque existe uma comunicação interna que você faz com você. E essa comunicação interna, você precisa de um apoio. Né? Quando esse sistema ele está bem forte, vibrante, a energia lá em cima, alto astral, sabe, você está fluindo. Com a sua energia fluindo, você atrai oportunidades, a sua prosperidade sorri para você. Pessoas te chamam para uma nova posição dentro da empresa, fora da empresa. Você abre um negócio. Olha, quantas empresas, né, em um processo terapêutico, né, quantas empresas saem de um processo terapêutico? Sabe por quê?
Ah, Léo, você é o mentor dos empresários. Não é isso não, gente. Né? Sabe por quê? Porque ocorreu uma limpeza no sistema. Aí a pessoa pode ser aquilo que ela veio ser. Aí tem um detalhezinho. Você viu o cuidado que eu tive aqui? A pessoa, não é o que a pessoa quiser ser, aquilo que ela veio ser, realizar aquilo que ela veio fazer aqui nesse plano. Ok? Porque existem muitas falas, né? É muito ventilado uma ideia de que você pode ser tudo aquilo que você quiser ser. E, gente, não dá para ser tudo aquilo que a gente quer ser. Né? Dentro desse conceito vem acontecendo aberrações, né? Pessoas falando que querem ser um gato, querendo ser um cachorro, um cavalo, a outra quer ser, né, coisa X. Então, assim, a criatividade humana é muito grande, né? Muito grande. Isso aqui é até um tema para um outro programa que eu vou preparar para vocês. Dessas loucuragens sociais que acontecem por aí. Mas já eu chego lá. Então, veja só. O que nós podemos é ser tudo aquilo que nós viemos ser. E aí vou contar uma coisa para você que tem total a ver com essa perspectiva da prosperidade. Certa vez, eu fazendo terapia, eu como paciente, tá? Fazendo terapia. Essa terapeuta me dizia assim, Léo, constrói um projeto de vida. Eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Mas o meu momento não era para isso. Eu estava tentando mergulhar dentro de mim, né? E tentar descobrir o que a minha essência queria fazer. E olha que eu já estava há quase 20 anos atendendo, mas sempre tem aqueles momentos que nós precisamos nos renovar. A vida é renovação o tempo todo e eu adoro mudar, viu? No meu espaço tem hora que eu estou numa sala, tem hora que eu mudo para outra sala, eu mudo o sofá de lugar, né? As pessoas chegam lá, fica, ó, Léo é inquieto. Eu sou, porque mudança a gente muda o tempo todo, tem coisas que a gente precisa mudar para renovar a energia. Isso é extremamente importante. Mas essa terapeuta me dizia assim, Léo, procura, faça um projeto, né? Eu falei, tá bom, eu vou pensar e aí te falo na semana que vem. Tá terminando a sessão. E aí, na outra sessão, eu voltei, ela falou assim, fez o projeto? Eu falei assim, não fiz. Não fiz a lição de casa, mas descobri algo. Eu descobri que o que eu realmente quero é o que Deus quer para mim. Naquela semana eu tinha descoberto, através de muita meditação, de oração também, de contato, que eu estava me entregando para algo maior. E maior, eu não estou dizendo maior aqui desse mundo, tá, gente? Eu estou falando maior daquilo que é a minha trajetória. A minha trajetória, ela é satisfatória e importante para mim, né? A trajetória da minha filha, da minha esposa, de quem quer que seja, é importante para elas e eu farei o possível para ajudar no que for necessário, bem como as pessoas que eu também amo trabalhar com elas, né? Farei o possível para ajudar. Essa é uma das minhas missões, né? Estar aqui para ser um instrumento do divino para te ajudar a dar o passo, para te ajudar a fazer um movimento, tá? Porque pensamento, olha isso. Isso aqui é para aqueles cortes, hein? Pensamento sem ação serve apenas para roubar a sua energia, ok? Grava essa aí, anota. Pensamento sem ação serve para roubar a sua energia. Porque na hora que você está sem energia, porque você está pensando demais. Entende? Outro fator determinante para a não fluidez da sua prosperidade. Tá? Então, essa questão de se colocar a serviço, né? de saber o que Deus quer para você, isso se liga completamente com aquela perspectiva que eu estava falando ainda há pouco, de você saber o que você veio fazer aqui, ok? Então isso conversa completamente. Você percebe que nós vamos permeando vários temas dentro desse tema da prosperidade, porque a prosperidade é ampla, não é só dinheiro não, tá? Prosperidade também é saúde,
quantas vezes em uma situação nós travamos completamente a nossa capacidade de fluir, a nossa criatividade, porque a gente tem um parente, por exemplo, em uma situação de vulnerabilidade, em uma situação de doença, né? Então tem muito disso acontecendo. E outro ponto, tá? Um outro ponto muito importante. Olha, já falei aqui daquela de se criticar e como você rompe essa barreira da autocrítica. A autocrítica faz com que o seu valor existencial diminua. E como que você sobe esse valor existencial fazendo um processo de limpeza? E como você limpa o teu sistema, né? Você limpa o seu sistema na hora que você para de achar mal do outro, tá? Na hora que você para de achar mal do outro, você limpa a sua mente, você limpa o seu sistema. E aí eu quero dizer uma coisa para você, falando dessa questão de limpeza do sistema, né? Nós estamos no momento perdão. Nós estamos num momento onde a tua mente, ela é absolutamente bombardeada de informações para que você ache mal, né, do outro. Nós estamos num momento extremamente polarizados, né? Nós estamos num momento onde as próprias mídias, elas te colocam para que você sempre tenha que ter uma posição sobre tudo. Pessoal, para disso, tá? Para disso, isso não leva ninguém para frente, tá? Antes a gente era polarizado, né? No Flamengo e Vasco, no Corinthians e Palmeiras, né? Agora a gente é polarizado em tudo, né? Tem gente que gosta de uma determinada ideologia, tem outros que gostam de outros, e essas pessoas não se conversam, né? Então, repare bem se tudo aquilo que você consome também não está diretamente associado com um nível de polarização onde faz você sentir raiva daquilo que é oposto. Viu? Tem uma frase que eu uma vez eu estava escrevendo, eu gosto muito de escrever, logo mais adiante tem novidades, tá? Tá saindo aí um capítulo de um livro que eu estou escrevendo, também um livro. Então tem muita coisa boa aí para 2026. Mas eu estava escrevendo e eu falei assim, olha que interessante, porque quando a gente vai escrevendo, a gente vai aprendendo também, né? Acontece um fenômeno ali, que você escreve coisa, eu falei, nossa, que interessante, né? Isso aqui acho que veio da minha intuição, que é o fato de quando nós estamos, né, abertos para fazer abertos para fazer a coisa acontecer, né? Quanto mais nós deixamos de querer ser alguma coisa e nos conectamos naquilo que realmente somos, isso faz uma diferença muito grande, né? Porque eu estava escrevendo e aí me veio uma ideia assim, olha, nós nunca conseguimos ser aquilo que a gente quer ser, mas a gente pode ser aquilo que a gente é. A gente pode se conectar com aquilo que a gente já é. Eu não estou falando que a gente não pode se transformar. Eu não estou falando que nós não podemos transformar aquilo que somos, porque a nossa vida é uma eterna transformação. O Léo de 0 aos 7 anos, é um outro detalhe, tá? Só um parênteses. Nós vamos já fazer um comercial e na volta do comercial eu vou falar dos setênios na prosperidade, tá? Os setênios na prosperidade é uma coisa muito importante. Mas veja só, a partir do momento que o Léo, aos 0 a 7 anos, ele tinha um pensamento, era uma criança em formação. Dos 7 aos 14 já tem uma outra mentalidade de vida, né? Então nós vamos nos mudando, nos transformando completamente. Agora, a essência
A essência, ela está aqui dentro. E a essência, a alma, como você entender, como você quiser chamar, ela é vamos colocar assim, para ficar didático, uma energia que acopla aqui nesse corpo e faz uma trajetória nessa vida. E o que nós podemos fazer aqui? Nós precisamos apenas desenvolver essa essência, desenvolver esse espírito. Porque uma vez eu estava numa aula de um querido professor meu, Roberto de Lorenzi. Ele tem um trabalho chamado TISE, né, a terapia da alma. E perguntavam para ele sobre processo de desenvolvimento e processo de desenvolvimento, o crescimento profissional, o crescimento pessoal. E ele falou assim, gente, para com isso. Deixa de... Ele é bem prático e direto. Ele falou, deixa disso, de que existem vários desenvolvimentos. Não existe vários desenvolvimentos, só existe um desenvolvimento. É você desenvolver a sua alma. Olha que interessante. E no final das contas é isso, hein? No final das contas é isso. Nós estamos aqui para desenvolver a nossa alma. Nós estamos aqui para desenvolver aquilo que existe dentro de nós, essa essência que existe aqui dentro, para que a gente possa progredir. Porque quando nós progredimos, nós vamos carregando, assim, nós vamos incentivando e motivando outras pessoas. Sabe como nós motivamos a pessoa? Pelo exemplo. É pelo exemplo. Tem muitos pais que me perguntam, Léo, como que eu posso, de alguma forma, passar boas ideias, estratégias, bons costumes para o meu filho? Eu falo assim, fazendo aquilo que você fala. Porque quantos pais falam, mas não fazem? Então você precisa dar exemplo. Você precisa dar exemplo. Gandhi tem uma historinha do Gandhi que eu gosto muito. Ele atendia algumas pessoas, né? As pessoas faziam fila ali para fazer perguntas, para pedir uma energia para ele. E ele ali sentadinho atendeu uma senhora com seu filho. E aí essa senhora disse assim, olha, meu filho tem diabetes. Ele adora doces e ele não pode comer doces. Você pode dizer algumas palavras para ele? Ele falou assim, sim, claro. Eu vou pedir para que a senhora volte aqui nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, na semana que vem. E aí, a senhora, no mesmo dia e horário, voltou. E falou, Gandhi, estamos aqui de volta. Trouxe meu filho. Você lembra dele? Ele tem diabetes. Ele não pode comer doces. E aí Gandhi olhou profundamente nos olhos da criança e falou assim, pare de comer doces. E disse para aquela mãe, pode ir. Essa mãe falou assim, se era para falar isso, por que o senhor não falou na semana passada? E aí, gentilmente, ele responde, porque eu precisava parar de comer doces. Percebe? Então percebe que no momento que você vai ativando essa perspectiva da prosperidade, existe uma questão dentro de si que vai transbordando e você vai ativando cada vez mais, inclusive a tua trajetória vai fazendo com que tudo isso possa entrar numa conformidade evolutiva e você vai não só incentivando as pessoas, quanto também ajudando muitas pessoas. Então, a questão da prosperidade ela é muito importante para o nosso ser, para quem está ao nosso redor, para o nosso país. O país precisa, né? Nós como nação precisamos acreditar que nós podemos sim, nós podemos melhorar e evoluir a nossa vida, viu? Então, olá, vamos dar continuidade aqui nesse programa, tá? Esse bate-papo, né? Aqui é um bate-papo que a gente está fazendo para a gente abrir aqui o nosso coração, aprender muita coisa, porque eu também aprendo. No momento que eu vou falando aqui para você, vai vindo também informações, eu vou aprendendo muita coisa, né? Nós somos aprendizes nesse mundo, né? Por mais que eu tenha uma profissão, eu gosto de me entender como um eterno aprendiz aqui, porque aí a gente
a gente vai aprendendo e se coloca para que as informações possam chegar para a gente, né? Então, olha, conforme prometido, no primeiro bloco, que aliás, não sei se você está gostando, espero que você esteja gostando, hein? No primeiro bloco nós falamos sobre a questão dos setênios, né? Existe um pesquisador que ele é uma sumidade, né? Rudolf Steiner, tá? Rudolf Steiner. Ele é o fundador de uma teoria chamada antroposofia, sobre uma outra teoria sobre as escolas, né? A pedagogia Waldorf, sobre a medicina antroposófica, né? A terapia antroposófica. Então, veja só como ele estava à frente do nosso tempo, né? Ele escreve sobre questões de medicina, sobre terapia, sobre as questões me fugiu agora o nome, as questões de agricultura. Ele escreve também essa filosofia chamada antroposofia. E ele falava que nós temos ciclos de 7 anos, né? E a cada 7 anos existe um impulso, né, na vida daquela pessoa, né? Então, aos primeiros 7 anos, né, então do 0 ao 7, a criança está aprendendo o quê? Ela aprende a sustentar o corpinho, ela aprende, a criança pequenininha, né, tem o momento da inserção ali da comida, então vai aprendendo, aprende a engatear, a andar, a correr, a falar, então vai descobrindo o mundo, tá? E se nós formos pensar no chakra, tá? O chakra o que é? São centros de energia que existem no nosso corpo. Se nós fôssemos pensar qual chakra está mais ativado nessa hora, é o chakra básico, que fica na região, né? Ali da bacia, né? Bem no órgão genital. Ele tem uma cor vermelha e ele tem uma ligação com a terra, tá? Então, quando do 0 aos 7 anos, nós precisamos do quê? Justamente dessa ligação com a terra. O bebezinho, tudo ele coloca na boca, ele quer pegar, ele quer tocar, ele quer correr. Então, é uma ligação assim, puro instinto, tá? Então, é puro instinto. Dos 7 aos 14, olha que interessante. Nós temos uma ativação, né? Muitas coisas vão acontecendo, então do 0 ao 7 a formação da personalidade acontece, do 7 aos 14 e assim por diante, aquilo vai se ajustando, vai sendo feito o acabamento ali. Mas dos 7 aos 14, a criança ela está numa fase onde ela vai deixar de ser criança e entrar na adolescência, né? E qual o chakra que é ativado? O chakra que fica na região do umbigo. E olha que interessante, ele tem a cor laranja e ele, uma das características, né? Ele acessa muito a criatividade, aquela vontade, né, para a vida e também a questão da sexualidade. E veja como isso é interessante, porque por volta dos 12, 13, 14 anos, né? Os hormônios eles começam a ser ativados e esses hormônios ativados, a questão da sexualidade surge, né? Tanto para meninos quanto para meninas, né? Existem algumas diferenças em relação ao que eles fazem com isso, né? As meninas, pelo fato de uma comunicação mais fluida, né? Geralmente as meninas falam um pouquinho mais do que os meninos, claro, salvo algumas exceções. Então, elas têm uma arquitetura cerebral diferente, né, do homem, do menino. Então, o menino ele está mais preparado para força, para correr. Então, ele quer correr, ele quer jogar bola, ele quer pular. E as meninas elas já estão ali confabulando e vendo o menino bonitinho de 15, de 16, né? Então elas confabulam muito mais, por isso que as mulheres, por toda a sua capacidade de comunicação, são infinitamente mais inteligentes do que os homens,
né? Porque elas têm mais capacidade, né? de maior quantidade de sinapse acontecendo, né? Então, dos 7 aos 14 é o chakra que fica na região do umbigo. Cada chakra tem um nome, depois vocês pesquisem aí, tá? Depois, dos 14 aos 21, olha que interessante, que momento interessante da vida. O adolescente ele está no momento de avançar ali nos 14, 15, 16 anos, avançar no ensino médio. Ele está se preparando talvez para fazer uma faculdade. Alguns já começam a trabalhar. Então a vida está pujante, absolutamente pujante, e é muita energia, né? E o chakra que é ativado, dos 14 aos 21, é o chakra aqui do estômago, tá? Ele tem uma cor amarela. Então, ó, vermelho, no umbigo laranja, estômago amarelo. Esse é o momento. Veja, você já teve 17 anos, 18 anos, né? 19. Ia para uma festa, passava a madrugada acordada. Depois, se precisasse trabalhar, iria trabalhar, né? Hoje que nós somos jovens há um pouquinho mais tempo, se a gente dorme um pouco mais tarde, no outro dia já acorda meio quebrado, né? Se passa uma madrugada acordada, então piorou, né? Então, porque nesse momento é muita energia. E que energia que o adolescente tem, né? O adolescente, o jovem adulto, é aquela pujança, é aquela coisa bonita de ver. Claro que muitos deles dão umas cabeçadas por conta da perspectiva da maturidade, né? Eu também era assim, né? Aquela coisa, e vamos trabalhar, e vamos estudar, vamos fazer a coisa acontecer. Querendo mudar muitas coisas, eu querendo mudar o mundo, né? Me envolvia em todo quanto era projeto social que existia, porque eu sempre tive essa veia. Então, participava aos 18 anos de idade de uma instituição chamada JCI Brasil-Japão. Um abraço para todo mundo da JCI, da Brasil-Japão, Brasil-China. É um grupo são fomentadores de liderança para fazer obras sociais. É um trabalho muito bonito que eles fazem. Eu participei. E com isso tem essa energia toda. Então, dos 21 aos 28, olha, 7 em 7, o chakra é aqui, olha, do coração. É a cor verde, tá? Então, aqui você vai realmente, olha, 21 a 28. Então, quem está fazendo faculdade está se engajando para terminar a faculdade, já vai, assim, vai procurar um trabalho na área ou vai fazer alguma outra coisa, mas é o momento de você colocar o coração naquilo que você faz. Tá? De você aprender a colocar o coração naquilo que você faz. 21 aos 28. É o momento que você aprende a fazer isso. Tá? Depois, aqui ó, cor verde. Aqui, cor azul claro. É o chakra da laringe. Então você vai comunicar aquilo que você veio fazer. Então, geralmente, para quem fez passou pelos outros passos direitinho, esse é o momento que você comunica aquilo que você veio fazer. Muitas vezes tem grande avanço profissional nessa área, nesse momento, né? Que é dos 28 aos 35, tá? É o próximo aqui, ó, laringe, cor azul claro. Então, dos 28 aos 35, você comunica, você avança profissionalmente, você vem mostrar aquilo que você veio fazer, tá? Dos 35 aos 42 é aqui, olha. O chakra do terceiro olho é um azul royal, a cor dele, né? Aqui, dos 35 aos 42, você começa a ficar um pouco mais madura, um pouco mais maduro, e você começa a perceber que existe algo mais além das suas pretensões. E que talvez as suas pretensões precisam ser revisitadas. É um momento onde você fica com mais o pezinho no chão. Você fala assim, peraí, eu acho que, né? Onde a energia já não é a mesma, né? A energia aos 40 é diferente da energia dos 20, né? A energia já não é a mesma. Então você fala assim, eu preciso aprender a fazer o que eu faço e
e ter uma eficiência energética. É aqui que você aprende a ter eficiência energética, é aqui que você aprende a se comunicar com a sua essência. Claro que você pode vir fazendo um trabalho grandioso de busca por si, mas é nesse momento que você aprende a olhar para dentro de si e falar assim, olha, eu acho que eu tenho algo mais para fazer nesse mundo. Então, será que foi assim? Você que tem 40, 50, 60, nessa idade, existiram momentos, por volta dos 35 aos 40, teve momentos que você repensou a vida? Né? Algumas pessoas falam assim, olha, a crise dos 40 anos, né? Na verdade, começa lá aos 35. Você começa a repensar muita coisa. E, pessoal, na mudança de ciclo, ali nos 28 anos, nos 35 anos, nos 42 anos e 49, eu já vou chegar lá, existe uma grande incidência das pessoas se casarem ou se separarem. Porque como é uma mudança de ciclo, a vida muda também, né? A vida vai mudando, a cabeça muda. Então, quando a mente e o propósito vai mudando, né? Muitas vezes aquele relacionamento que não faz mais sentido, né? Acontece muitas vezes separações, né? Então, dos 35 aos 42, é o momento de você olhar, assim, com o olhar da essência para a vida e poder ajustar tudo aquilo que você deseja na sua vida. Agora, um ciclo muito importante, que é o ciclo dos 42 aos 49, que é o chakra da coroa. Ele tem a coloração lilás. Esse lilás, ele tem uma conexão direto com o todo de tudo, com Deus, espiritualidade, aquilo que você quiser chamar que é um todo maior, tá? Energético. Então, essa conexão, que é a partir dos 42 anos, quem já que passou por isso ou está aí, que sentiu, você falar assim, olha, eu trabalho, eu chego aqui, eu faço a coisa acontecer, e só que existe algo mais, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo aqui, parece que tem algo me chamando. Será que você sentiu isso? Tem algo me chamando. Tem algo que eu preciso fazer aqui. Veja só, a partir dos 42 aos 49, é um mergulho para você se conectar com a espiritualidade, né? Para que você se espiritualize. Eu não estou falando de religião, ok? Não estou falando de religião. Religião, todas as religiões, né? Religião tem o significado da palavra religião, né? Vem de religare, ou seja, religar com o todo. Então a religião, ela tem esse objetivo de nos religar, ser um instrumento para que a gente possa se religar, ok? Agora, a espiritualidade é algo que você vive, você com a tua dinâmica espiritual, ok? Então, dos 42 aos 49 é esse momento de reflexão, onde muitas vezes você fez direitinho todo o ciclo, né? É um momento onde você vai tirar um pouquinho o pé, você vai trabalhar com uma maior eficiência, é um momento onde também tem evolução de crescimento profissional, ou existem correções de rota, né? Então, quantas pessoas que eu vi que nesse período se estava indo numa rota errada, tudo desmorona para que você possa reconstruir aquilo que você realmente veio fazer. Olha que interessante, não é bonito isso? Agora veja só, perguntas. Algumas pessoas me perguntam assim, olha, Léo, eu estou, né, já tenho 37 e ainda não descobri. Eu tenho 40 e ainda não descobri o que eu preciso fazer ou aquilo que eu vou fazer. Então, veja só, sempre há tempo, ok? Você pode estar com 53 anos. Na minha sala, quando eu me formei em psicologia, na minha sala tinha uma querida amiga minha, ela tinha 53 anos. E ela estava ali fazendo. E eu
admirava ela. Falei, puxa vida, que maravilha isso, né? 53 anos fazendo uma faculdade, que maravilha. Certa vez eu li uma reportagem que uma senhora de 91 anos tinha perdido o marido dela aos 85, enfrentou um luto por um tempo, e a bisneta dela tinha passado num processo seletivo para fazer direito, e o sonho da vida dela era fazer direito. Então ela fez direito, né? Entrou com 91, se formou com 96, né? E ao ser perguntada o que ela queria fazer, ela falou assim, olha, eu gostaria de abrir um escritório para fazer aconselhamento familiar. Mas como eu estou com uma idade um pouco avançada, ok? 96 anos. Eu prefiro curtir o meu whisky com água de coco. Então, olha essa pessoa, essa criatura, né? Que espírito fantástico, né? E de repente você está aí com 40 anos, com 50 anos, acreditando que você está velha para fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, a vida se renova o tempo todo. Eu quero que você, olha, tenha uma pujança, uma alegria ao assistir esse vídeo aqui, para que você pegue essas minhas palavras, se enche de harmonia e vá tocar um projeto, vá fazer uma coisa, apenas desloca a sua energia, a sua intenção, que as coisas vão começar a acontecer. Viu? Então, olha que interessante. 42 aos 49, chácara da coroa. Tem mais chácaras, tá? Mas são 7 principais. Aqui é o 7º chácara. O que acontece aos 49 anos? Um fenômeno interessante, que dos 49 para mais 7 anos, volta o chácara básico. Então vocês já viram aquelas pessoas ali por volta dos 48, 49, 50 anos, que parece que deu uma louca na mulher, né? E agora ela quer sair, separou do marido, pegou o novinho e o homem também, e compra um carro conversível, e quer, né? Quer fazer coisa de jovem. Por quê? Porque nesse momento existe um impulso muito significativo. Por volta dos 48,5, 49,5, 50 anos, existe um impulso muito significativo para que esse impulso te prepare para uma nova vida. É a entrada em uma nova vida, em um novo momento de vida, né? Então, olha que bonito. E aí segue, a cada 7 anos vai mudando de novo. Então, por que eu falei e expliquei tudo isso? Porque isso é muito importante para que a gente possa compreender que a nossa vida tem ciclos. E eu não quero que você desanime, porque de repente você está passando por um momento de vida, um momento que não é tão satisfatório, né? Eu quero que você, esse momento que não é tão satisfatório, que você pegue isso e fale assim, olha, eu vou fazer a coisa acontecer, eu vou fluir, eu vou me dedicar, eu vou fazer... eu vou para cima, né? Por qual motivo? Porque nós precisamos mesmo progredir, tá bom? Então, me mandaram aqui umas perguntinhas e eu vou responder rapidamente. Olha, falando sobre o tema da prosperidade. Tenho muitas crenças limitantes que me impedem de ganhar dinheiro. Como faço para libertar delas? Olha, primeira coisa, terapia e espiritualidade. Tá? Terapia e espiritualidade. Para se libertar delas, existe um trabalho profundo e sério que precisa acontecer, ok? Mas eu vou te dar uma dica. Você que fez essa pergunta, e talvez seja a pergunta de muitas. As crenças estão diretamente relacionadas com estruturas que nós aprendemos ainda com infância. Ainda na infância. Nós somos pequenininhos, nós aprendemos e formamos crenças. Essas crenças interferem no nosso pensamento, que o pensamento interfere nas nossas ações e interfere também na nossa energia. Então, quando nós vamos modificando, entenda assim, olha, para você já começar a fazer, antes de você fazer terapia ou procurar se integrar espiritualmente, procura assim, o que é verdade absoluta para mim? Verdade absoluta para você, joga fora, tá? Joga fora. Aí você vai começar a compreender o que é a crença. A crença é aquela verdade absoluta que você tem dentro de você e que te impede de ganhar dinheiro, tá bom? Pesquisa isso, conversa com uma amiga, faz uma terapia. Isso vai te ajudar demais, tá bom? E assiste o programa aqui do Léo Alves, tá? Luz e Cura, que aí você vai aprendendo, tá bom? Olha lá. Prosperidade
tem a ver com estar no fluxo da vida também? Sem dúvida nenhuma, é tudo aquilo que eu estou falando. Estar no fluxo da vida é estar próspero. Prosperidade não é só dinheiro. Também tem a energia do dinheiro, tá? E a energia do dinheiro dá para a gente fazer até uma questão, um programa à parte de energia do dinheiro. Uma vez a gente chega lá, mas tem tudo a ver, tá bom? Léo, tenho medo de ganhar dinheiro. Fico assustada. Oh, meu Deus do céu, fica assustada com ganhar dinheiro. Quando tenho que lidar com ele, acho que isso me impede de prosperar. Como lidar de forma natural com o sucesso? Veja só, primeiro que a gente tem que entender o que é sucesso, tá? Muitas vezes você tem uma visão errada aí de sucesso. Essa palavra de sucesso eu fico até meio arrepiado, porque tem um monte de gente vendendo sucesso para você e essa perspectiva de sucesso, existe essa dinâmica que faz com que você muitas vezes acredite que sucesso é aquilo que você vê no outro, tá? Sucesso para mim é você estar em conexão com Deus, ok? Isso para mim é sucesso. Esse é o sucesso do Léo, ok? Você está em conexão com a força e a energia maior, ok? Olha, eu acho que me impede de prosperar. Essa questão de ficar assustada com dinheiro, sim, impede de prosperar, de você prosperar. Agora, só me conectando aqui com você, veja o que sua mãe falava para você quando você era pequena. Observe aquilo que seu pai também dizia para você quando você era pequena, tá? Aquilo que seu pai e sua mãe disse para você quando você era pequena fez um registro na sua cabeça que faz você ter esse medo de lidar com dinheiro. Você tendo esse medo de lidar com dinheiro, o que vai acontecer? A sua energia psíquica, ela vai olhar para isso e falar assim, olha, eu preciso afastar o dinheiro de mim, ok? Porque esse dinheiro, ele não é bom. Entenda o dinheiro, olha, para a gente curar isso, tá bom? E mandar luz, ou seja, luz e cura aqui com o Léo Alves. A gente mandar luz para dentro de você, seguinte, pensa assim, olha, dinheiro é uma energia, repete comigo, você que me fez essa pergunta, e você aí em casa, dinheiro é uma energia que vem para mim e purifica o meu ser. E para isso, eu auxilio na prosperidade das outras pessoas. Depois volta o vídeo e fala isso de novo, várias vezes, até limpar tudo, tá bom? Olha, hoje a gente não fez aquela meditação que eu faço habitualmente, porque tinha muita coisa para falar. O tema da prosperidade é um tema muito amplo, e nos próximos vídeos nós vamos fazer também nós vamos acessando mais questões relacionadas à prosperidade. Mas eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de conversar aqui com você hoje e espero que você me assista, tá? Me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, tá ok? Um grande abraço para todos vocês, um grande abraço para você, um abraço no seu coração.